Um salve das galáxias, pessoal. O professor Hitson Lucas na área. Vamos continuar aqui o nosso estudo de Direito Processual Civil. E o tema que nós vamos trabalhar aqui é normas fundamentais do processo civil. Se cair no teu edital, normas fundamentais do processo civil, o que você precisa ler? É necessária a leitura do artigo 1º ao artigo 12 do CPC. Normas fundamentais do processo civil, artigo 1º ao artigo 12. Quando eu estou falando no processo civil, a primeira coisa que você precisa se atentar é, eu estou falando de uma disciplina processual. Então aqui não me interessa a pensão alimentícia, aqui não me interessa o valor do dano moral, aqui não me interessa a reintegração, não, gente. Direito processual civil, eu vou estudar as regras do processo. Porque eu vou estudar um assunto e daqui a pouco tu quer entrar em direito civil. Não, cara, não faz isso não. Aqui é direito processual civil. Nós precisamos estudar as regras do processo. E muita gente se confunde por conta disso. O direito processual civil já é uma matéria técnica. E a pessoa quer se aprofundar, e daqui a pouco está lá em direito civil. Está lá em direito financeiro. E esquecer do direito processual civil. Não, vamos se ater. Lembrando, normas fundamentais do processo civil, você precisa estudar do artigo 1º ao artigo 12 do Código de Processo Civil. Quando eu estou falando no processo civil, eu preciso ter em mente o seguinte. Quando eu tenho um direito e esse direito é violado, eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Tu sabe qual é o correto? O correto é eu ir até o Poder Judiciário pedir a proteção, pedir a tutela do Poder Judiciário. Se eu tiver um direito violado, eu vou até o Poder Judiciário pedir essa proteção. Tu sabe por quê? Porque são os juízes, as autoridades competentes, para poder analisar essa violação de direitos. Para te explicar isso melhor, eu quero falar sobre o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural, ele está no inciso 53 do artigo 5º da Constituição Federal. E ele diz o seguinte, ninguém será sentenciado, ninguém será processado senão pela autoridade competente. Não entendi, Hitson. Eu estou falando que ninguém pode te processar, ninguém pode te sentenciar se não for uma autoridade competente. Ninguém pode julgar uma causa tua se não for uma autoridade competente. Hitson, quem é essa autoridade competente? É aquela que a lei fala. Então, se tu tem uma causa trabalhista, quem é a autoridade competente? O juiz do trabalho. Se tu tem um crime eleitoral, quem é que vai julgar? O juiz eleitoral. Se tu tem um crime comum praticado pelo presidente da República, quem é que vai julgar? Supremo Tribunal Federal. Então, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, que é quem? Que é o juiz. Esse é o princípio do quê? Do juiz natural. E é aqui que começa o processo civil. Mas olha só, apesar de eu ter falado de crime, toma muito cuidado. Aqui não me interessa crime. Em processo civil, me interessam as regras do processo de natureza civil. Não me interessam aquelas regras de processo penal. Aí o que vai acontecer aqui no processo civil? Não tem essa autoridade competente que pode julgar o processo? Tem. Autoridade competente, o juiz, ele vai chegar na tua porta e bater bem assim, toque, toque. Como é que tá aí? Tá tudo beleza? Vocês têm comida? Como é que tá? A esposa tá dando assistência? O marido tá arrumando as tomadas? Tá tudo ok? O juiz não vai na tua casa, velho. O juiz só vai trabalhar. Essa autoridade só vai trabalhar se você for lá e provocá-lo. Tu sabe por quê? Porque essa autoridade competente, o juiz, a jurisdição, tem a característica da inércia. Isso o que é inércia? Estátua, parado. O juiz não vai entrar com uma ação de ofício. Se você tiver interesse porque teve um direito violado, você que busque ele, porque a jurisdição ela é o quê? Inerte. Ele não vai entrar com uma ação de ofício, é você que tem que buscar. Essa é a regra. A regra é, o processo não começa de ofício. Isso por conta da inércia da jurisdição. Se você quiser que o juiz trabalhe, se você quiser que o juiz te proteja, o que você tem que fazer? Você tem que tomar a iniciativa. E o artigo 2º do CPC fala para a gente o seguinte, o processo começa por iniciativa das partes. Ou seja, o processo não começa de ofício. Se você entender que tem um direito violado, você tem que tomar a iniciativa porque a jurisdição ela é o quê? Ela é inerte. Mas vejam só, o processo começa por iniciativa das partes, mas ele se desenvolve por impulso oficial. Não entendi, Hitson. Olha, o juiz já está sentado na cadeira dele, lá no ar-condicionado com uma pilha de processo para resolver. Se você não levar a tua causa para ele, ele não vai pegar e não vai fazer nada. Mas o que você faz? Tu resolve, você fica bala, teu nome está sujo, está no SPC, está no Serasa. Você vai lá e tu provoca o juiz, tu toma a iniciativa. Depois que você tomar a iniciativa, você precisa pedir para o juiz, para que ele pegue e dê a sentença, para que ele marque a audiência? Não.
basta você tomar a iniciativa. Depois que você tomar a iniciativa, o processo vai ter seguimento por impulso oficial. Essa é a regra. Como regra, o processo começa por iniciativa das partes, mas ele se desenvolve por impulso oficial, salvo os casos previstos em lei, que a gente não precisa estudar essas exceções agora. Beleza até aí? Ritson, eu já entendi que o juiz é inerte. E já entendi também que, para quebrar essa inércia, eu tenho que tomar a iniciativa, né? É isso mesmo. E como é que eu tomo essa iniciativa, Ritson? Fazendo o quê? Você toma essa iniciativa exercendo o teu direito de ação. Como assim direito de ação? O direito de ir até o Poder Judiciário e pedir proteção para o teu direito. Pedir para o juiz que ele pacifique esse conflito. Então, como que eu tomo essa iniciativa? Como que eu quebro essa inércia? Exercendo o direito de ação. E o artigo 3º, ele fala desse direito de ação, conhecido na doutrina também como o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Como assim, Ritsu, inafastabilidade da jurisdição? Tanto a Constituição quanto o CPC falam que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Eu estou te falando que ninguém pode te proibir, nem mesmo a lei, de entrar com uma ação na justiça. Ritson, eu não entendi. Eu estou te falando que se alguém chegar para ti e falar que você não tem direito, mesmo assim você pode entrar com uma ação. Imagine um caso que acontece muito hoje, né? Nós temos alguns estudos sobre a maconha, sem apologia ao crime, tá? Só para a gente entender aqui a parada, tá? O que acontece? Tem uns estudos sobre a maconha, e alguns desses estudos dizem que existem algumas substâncias lá que são benéficas para a saúde. O que você faz? Você quer maconha. Ritson, como assim? A maconha, ela é permitida no Brasil? É lícito? Não, isso é ilícito, beleza. Mas tu chega com o juiz e fala, seu juiz, eu quero meio quilo de maconha. Você entra com uma ação na justiça pedindo maconha para o juiz. Ah, Ritson, eu não posso, eu vou ser proibido. Não, você está errado. Você pode, porque eu disse para ti que nem a lei vai excluir o teu direito de exercer o quê? A tua ação. Nem a lei pode te proibir de chegar para um juiz e falar, seu juiz, eu quero isso. Seu juiz, eu quero aquilo. E você pode pedir até maconha. Agora, se você vai ganhar ou não, se o juiz vai te dar esse mérito ou não, aí são outros 500. Eu estou te falando que o direito de buscar o juiz, o direito de pedir proteção, de entrar com uma ação, ninguém pode te afastar, nem a lei. Fechou até aí, pessoal? Tranquilaço? Beleza. Então, eu já sei que ninguém pode ser sentenciado nem processado se não for pela autoridade competente. Acontece que essa autoridade competente é o juiz. E o juiz só age se ele for provocado por conta da inércia. Então você tem que tomar iniciativa. Como que eu tomo a iniciativa? Exercendo o direito de ação. Mas depois que você toma a iniciativa e exerce o direito de ação, o processo segue por impulso oficial. Fechou até aí? Beleza. Mas olha só. Além de saber essa parte aqui, eu preciso tomar cuidado com outros detalhes. Eu preciso tomar cuidado com o artigo 7º do CPC. O artigo 7º, ele fala para a gente que o juiz, ele deve assegurar paridade de tratamento às partes. Eu estou te falando que, segundo o artigo 7º, o que um tiver direito, o outro também tem. Se um fizer besteira e receber uma sanção, e o outro também praticar, também vai ser punido. Eu tenho que tratar as partes com isonomia. Eu tenho que dar para elas paridade de tratamento. Eu não posso dar um benefício muito maior para uma e para outra não dá nada. Eu tenho que tratar as partes de forma igual. Eu tenho que dar paridade de tratamento. Se um fala, o outro tem o direito de responder. Se um apresenta testemunha, o outro também tem direito de apresentar. Se um mente e pega multa, o outro mentiu, também pega multa. Ritson, mas tem casos que uma parte especial ela tem uma diferença. Eu sei, gente, disso. Mas por hora eu quero que tu grave a regra. Tudo no seu momento. Aqui eles vão te perguntar a regra. Qual é a regra? A regra é, eu tenho que assegurar as partes igualdade de tratamento. Ponto final. Fechou até aí, pessoal? Mas vejam só. Essas partes elas vão ser tratadas com igualdade de tratamento. O que uma tem direito, a outra também tem. Só que essas partes têm alguns deveres. Um dever que está aqui é que essas partes elas têm que agir com boa-fé. Essa boa-fé é a boa-fé objetiva. Mais na frente no Código de Processo Civil, nós temos vários deveres.
As partes, elas não podem mentir, elas não podem alterar a verdade dos fatos. As partes, elas não podem utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Elas não podem usar recurso com intuito manifestamente protelatório só para enrolar. As partes, elas têm que agir com boa fé. Então, não basta o juiz dar paridade de tratamento. As próprias partes têm que agir com boa fé. E, além disso, as partes têm que cooperar. Porque pelo artigo 6º, não basta tu entrar com uma ação. Não basta o réu se defender. Se você sabe de algum fato, diga. Você tem que cooperar. Tu sabe por quê? Porque o juiz, ele não vai simplesmente julgar. O juiz, ele é um aplicador da lei. Ele vai ter duas pessoas. Ele vai ter um autor e vai ter o réu. Ele não quer piorar a briga, ele quer pacificar o conflito. E como é que eu pacifico o conflito? Eu olho a lei e eu vou aplicar a lei para pacificar esse conflito. O que o réu tem que fazer? Tem que cooperar com o juiz. O que o autor tem que fazer? Tem que cooperar com o juiz. Então não é só deixar o juiz sozinho, não. Ambas as partes têm que cooperar para que eu chegue numa decisão, numa sentença justa, para que eu consiga chegar numa sentença correta. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Agora outro ponto importante. Um dos livros que me marcou nos meus estudos foi o livro do professor Eli Lopes Meireles, Direito Administrativo. E o Eli Lopes Meireles, ele fala muita coisa bacana. E tem uma frase dele que é o seguinte: decisão demorada não é decisão justa. Para ele, a decisão só é justa se ela for proferida num prazo razoável. Hoje, isso é princípio constitucional, que é o princípio da celeridade. E o artigo 4º do CPC, ele fala exatamente isso. Ele fala que as partes têm direito a essa solução, mas essa solução ela tem que vir num prazo razoável. Então, eu tenho direito ao quê? A celeridade processual. Mas não somente isso. O artigo 4º, além da celeridade, ele também fala do princípio da primazia do julgamento de mérito. Como assim, Hitson? Olha, antigamente, o juiz pegava um processo e olhava bem assim, pessoal, só para dar exemplo, tá? Ele pegava o processo e, caramba, tem um defeitinho aqui. Aí ele pegava um defeitinho e extinguia o processo sem resolver o mérito. Não, gente, você não pode fazer isso. É igual quando tu pega uma maçã. Tem criança que pega a maçã, essa maçã tem um pontinho preto e joga a maçã fora. Não, cara, pelo amor de Deus, eu fico doente com isso, velho. Quando a gente pega uma fruta, o que a gente faz com a fruta? Você tira a parte podre e come. Entra no mérito da coisa. Do mesmo jeito o processo. Eu pego um processo, aí eu encontro uma partezinha podre, um viciozinho. O que eu faço? Eu vou lá e extingo o processo. Só que se eu extinguir por conta desse defeitinho, eu não estou pacificando o conflito. Eu não estou entrando no mérito. E o juiz tem que pacificar o conflito. Para ele pacificar, ele tem que fazer o possível para entrar no mérito. Então eu vou dar primazia para o julgamento do mérito. É por isso que mais à frente nós vamos estudar que o juiz, quando pegar um processo e verificar que esse processo tem um vício, ele tem que tentar sanar. O juiz pega o processo e vê que falta um pressuposto, ele tem que tentar sanar. Que ele vai fazer o possível para quê? Para dar um julgamento de mérito. Porque só analisando o mérito da demanda é que eu vou pacificar esse conflito de vez. Se eu não analisar o mérito, a pessoa entra com a ação de novo. Aí o juiz distingue e entra de novo e fica nesse negócio enrolando. Então, o juiz ele tem que primar, tem que fazer o possível para analisar o quê? O mérito. Então, olha só, repetindo aqui. Primeiro, eu falei para ti que ninguém será processado nem sentenciado se não for por uma autoridade competente, não é isso? Beleza. Essa autoridade competente, ela inicia o processo de ofício? Não, ela não inicia de ofício. Ela não inicia de ofício porque essa autoridade, esse juiz, essa jurisdição tem uma característica, que é a característica da inércia. E essa inércia, ela é quebrada. Ela é quebrada quando a parte toma a iniciativa. E ela toma a iniciativa exercendo o direito de ação. Mas depois que ela exerce o direito de ação e toma a iniciativa, o processo tem seguimento por impulso oficial. Só que além disso, nós temos que tomar cuidado porque o juiz, quando pega ambas as partes, ele pode tratá-las de forma diferente? Não. Ele tem que dar paridade de tratamento. E essas partes, elas não podem mentir. Elas têm que agir com boa fé. Além de agir com boa fé, elas têm que fazer o quê? Elas têm que cooperar para que eu consiga chegar numa solução justa.
E, além disso, quando eu estou falando de processo judicial, esse processo, para ser justo, ele tem que ser terminado, concluído, num prazo razoável, por conta do princípio da celeridade. E te pergunto, o juiz pegou um processo, ele viu, poxa, teve um vício. A regra é que o juiz vai pegar esse vício, anular o processo sem analisar o mérito, ou o juiz tem que fazer o possível para analisar o mérito? O juiz tem que fazer o possível para analisar o mérito. Se o vício der para sanar, ele sana. Se o pressuposto processual que está faltando der para consertar, ele vai lá e conserta. Porque o juiz ele tem que primar pelo julgamento do mérito. Ele tem que fazer o possível para chegar no mérito da questão, porque ao analisar o mérito, ao falar se a pessoa está certa ou está errada, ele pacifica o conflito. E ele vai dizer se a pessoa está certa ou errada, aplicando a lei. Beleza, pessoal? Apagando o quadro agora e vamos dar seguimento ao estudo.